alegria, mais uma vez, mais um domingo, e daqui a pouco, ao final da reunião, será menos um domingo, porque esse já terá acabado. E a vida é assim, é uma passagem muito breve pela terra, e que nós devemos meditar o tempo todo sobre isso, para que a gente não se perca em labirintos desnecessários para a nossa vida. A gente pode gozar de tudo que a vida oferece, a gente pode desfrutar de tudo que a vida oferece, mas, como diz o apóstolo Paulo, sempre caminhando para o alvo. E o alvo é sair da terra melhor do que a gente chegou. O alvo é desencarnar com mais conhecimento, com mais conquistas em todos os planos, intelectual, moral e etc., do que nós viemos para a Terra. Daqui a pouco, todos nós que estamos aqui, todos nós, sem exceção, seremos chamados para o retorno ao mundo espiritual. Uns mais brevemente, outros com um pouco mais de tempo, mas sem exceção, todos nós vamos desencarnar. E não levaremos absolutamente nada deste mundo. Nem o patrimônio amoedado, nem os títulos, os certificados honoríficos, nada disso. Levaremos apenas a nossa personalidade espiritual, sintetizada na nossa consciência, que é um mistério da ciência. Hoje eu estava lendo um livro muito interessante de um neurologista, que desencarnou recentemente, o professor Oliver Sacks. Já devem ter ouvido falar, né? E ele desencarnou aos 80 anos, me parece, e depois que ele teve o diagnóstico de uma metástase, de um melanoma raro que ele teve no olho, ele começou a escrever mais ainda, falando de como era a vida para ele e essa experiência de viver. E ele dizia claramente que ele não acreditava em nada para além da vida, mas que ele era muito grato à vida por ter experimentado a vida. E que ele estava morrendo muito feliz de ter tido a vida que ele teve, porque ele realmente não se arrependia de nada que ele tivesse feito, e ele explorou a vida em todas as suas nuances, em todos os sentidos. Inclusive, e ele dizia, e a maior riqueza foi a interação com as pessoas, especialmente com os leitores. Ele escreveu muitos livros, teve leitores interlocutores, né, em várias partes do mundo. Ele disse que se arrependia de uma coisa, assim, de não saber uma outra língua que não fosse o inglês. Que ele tinha vivido a vida e que, se ele pudesse voltar, ele teria estudado outras línguas até para se comunicar melhor com outras pessoas. E isso vem à tona no seguinte sentido: nós estamos em busca de uma boa morte. O que é uma boa morte? É morrer bem, é morrer em paz. Mas só tem uma boa morte quem teve uma boa vida. E não no sentido de uma boa vida, no sentido de ser um bom vivant, mas uma vida voltada para valores preciosos, para valores humanos que realmente fazem a vida valer a pena, para as experiências fundamentais da vida. E por que eu estou falando disso nesse momento? Eu vi ontem ou anteontem uma frase que me impactou muito, que eu vou compartilhar com vocês, eu não me lembro o autor, que era o seguinte. A frase dizia o seguinte: quando os seres humanos viverem plenamente o amor, ou seja, quando nós realmente nos amarmos, esse dia será o dia do fim de todas as religiões do mundo. Olha que interessante. No momento em que nós nos amarmos, não precisará mais existir religião. O que isso significa? Que estarmos aqui também é um sinal do nosso atraso. Precisar de uma religião
para experimentar o amor é um sinal de atraso espiritual. Como assim? Pessoas que conseguem ser boas e generosas, que conseguem fazer o bem para o outro, que conseguem mudar a si mesmas e contribuir para a transformação do mundo à sua volta, sem necessariamente precisarem de uma religião para isso, são espíritos já mais adiantados. Se você tem alguém na família que é um exemplo de virtudes, que é uma pessoa generosa, boa, que perdoa, que é desprendida, que é capaz de ajudar todo mundo, e curiosamente, ela não tem religião, sequer acredita em Deus, esse está bem na sua frente. Esse está bem na nossa frente. Em que momento da doutrina espírita isso se transforma numa congruência? Nós estamos estudando aqui a questão, né, da perfeição moral. O que seria a prática realmente de uma virtude que nos fizesse espíritos diferenciados, mais perfeitos? E nós estudamos no nosso último encontro a questão 897, que diz que o principal sinal de atraso moral de um espírito, de atraso espiritual, de uma personalidade, é o interesse. Quando nós olhamos para nós mesmos e verificamos que as nossas atitudes, especialmente aquelas que parecem muito boas, são movidas por um interesse, isso é o principal sinal de nosso atraso espiritual. E, portanto, devemos crer, logicamente, por uma inferência lógica, que o principal elemento que demonstraria a nossa evolução espiritual seria o absoluto desinteresse. Então, o que marca um espírito evoluído? O desinteresse. Ele faz absolutamente desinteressado, sem esperar absolutamente nada. E isso só é possível quando nós nos apropriamos de uma experiência muito difícil, muito incompreensível para nós ainda, que é a experiência da nossa relação com o tempo. Ou mais do que isso, que é da nossa existência enquanto seres temporais. Por quê? Porque nós não estamos no tempo, nós somos tempo. Porque só é possível ser o que somos agora, nesse instante. Ou seja, todo pensamento, toda palavra, toda ação, ela se circunscreve no instante presente. E ela só é válida no instante presente. Embora estejamos todos, do ponto de vista até filosófico, condenados ao futuro. Nós não temos escolha. Né? Nós temos o tempo todo, nós somos lançados a um projeto existencial. Estamos sempre daqui para frente, daqui para frente. O passado é sempre algo que já está morto na nossa experiência. E aí os espíritos dizem que é preciso fazer o bem sem nenhum interesse. Eles vão dizer, é necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com absoluto desinteresse. Então, toda vez que a gente se pega pensando, deixa eu ver o que eu vou fazer para eu não sofrer a consequência no mundo espiritual. Eu vou fazer isso direitinho, porque aí vai ser bom para mim quando eu desencarnar. Tudo isso é sinal de atraso espiritual. Todo pensamento que leva a gente lá para frente, que desloca o ser do momento presente e o arremessa para o futuro com algum tipo de interesse, já é um sinal de atraso espiritual. Então, o espírito evoluído, o espírito mais adiantado, o espírito iluminado, ele é um espírito inteiramente apropriado do instante presente. Onde quer que ele esteja, ele está inteiro naquele instante presente, com absoluta consciência do que ele faz de si mesmo naquele momento presente. E aí Kardec indaga se há um problema em querer mudar hábitos, querer praticar o bem, etc., com a finalidade de adiantar-se espiritualmente, de iluminar-se.
E aí os espíritos dizem que se esse for o objetivo, não. Que até aí está tudo bem, está tudo certo, né? Vou dar um exemplo aqui, bem interessante. Chico Xavier nos traz a informação de que o Dr. Bezerra, depois de alguns anos desencarnado, e depois de uma folha de tarefas prestadas durante décadas aqui no Brasil aos sofredores, etc. e tal, foi convidado para um encontro lá no mundo espiritual com o emissário espiritual de Maria, mãe de Jesus, e que ele foi convidado a transportar-se da atmosfera espiritual da Terra para um plano superior, que ele já tinha condições e intelecto morais para habitar mundos superiores na pátria espiritual. E que ele declinou do convite, ele falou que gostaria de permanecer na Terra, porque o grande prazer dele era fazer o que ele fazia, ajudar os sofredores, estar próximo, né, àqueles que sofrem por amor e com absoluto desinteresse. Quer dizer, olha que interessante, ele abre mão de uma condição de gozo celeste, etc., pelo prazer de estar com as pessoas que sofrem, apoiando as pessoas que sofrem. Isso é sinalizador de um grande espírito. E não que se ele fosse, ele seria um espírito menor. Não é isso. É só um exemplo didaticamente constituído para a gente ver o que seria esse compromisso com o instante, com o agora e com a prática do bem. Em seguida, Kardec fala sobre pessoas que se dedicam mais ao estudo. Então, por exemplo, espíritos que vêm com compromissos científicos. Eu vou ler a questão para ficar mais claro, porque tem a ver com esse tempo permeando a nossa experiência existencial. A pergunta é a seguinte: desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo, olha que interessante, efêmera passagem por este mundo. O Nelson Cavaquinho tem um samba bonito, que diz assim, lembra você, viu, Linda? Ele fala das rosas, das flores, diz assim: quando eu passo perto das flores, sinto que elas dizem assim, nós amanhã enfeitaremos o seu fim. O seu fim é um pouco mórbida, né? Quando eu passo perto das flores, sinto que elas dizem assim, nós amanhã enfeitaremos o seu fim. A nossa vida é tão curta, estamos neste mundo de passagem. Ah, meu Deus do céu, nosso Criador, a minha vida pertence ao Senhor. Ao Senhor, isso é samba, da Mangueira. É que hoje você não lembra essas coisas. Até isso eu preciso ensinar aqui. Samba da Mangueira. E é interessante isso, porque é um samba muito filosófico, né? Um samba existencial. Né? A nossa vida é tão curta, estamos neste mundo de passagem. Ah, meu Deus do céu, nosso Criador, a minha vida pertence ao... E é verdade. Né? Eu escuto muita gente falar assim, ah, eu queria morrer dormindo. O outro, ah, eu queria morrer bem velhinho. Ah, eu queria morrer de repente. Eu, por exemplo, não queria morrer. Eu vou ser desencarnado sob protesto absoluto, porque eu adoro a vida, amo a vida, mas eu vou ser condenado, nós estamos todos condenados a essa transferência para o mundo espiritual, de alguma forma. E não tem escolha, vai ser do jeito que precisar ser. Então eu prefiro nem pensar nisso. Então vamos ficar aqui agora, vai ser do jeito que tiver que ser. Tinha uma amiga minha que falou várias vezes aqui, a Deca Calil, ela falava muito bem, já desencarnou também, e ela é muito engraçada. A Deca falava assim, defunto não tem vontade. E é verdade, vai ser do jeito que tiver que ser, e nós não temos muita escolha. O único que escolhe o jeito de morrer é o suicida. O suicida é aquele que escolhe como ele quer morrer, em que momento ele quer morrer.
Os espíritos nos dizem que não vale a pena. Mas é uma possibilidade da nossa liberdade existencial, né? Depois, naturalmente, como tudo que fazemos, há um compromisso com esse uso da liberdade que a gente faz, né? Mas, enfim, a pergunta de Kardec, né? A vida é uma passagem efêmera, daqui a pouco nós estamos voltando, e que o nosso futuro deve ser a nossa principal, eles assim, preocupação, levando-se em conta, quer dizer, que a vida é muito curta e que o futuro deve ser a nossa principal preocupação. É útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais. Então vamos pensar em alguém que passou a vida estudando, seja no campo da filosofia, seja no campo da ciência, seja no campo da medicina, da química, da biologia, da física, da geologia, né? Para que serve? Para que serviria uma vida, uma existência totalmente devotada ao acúmulo de conhecimentos, né? Quer dizer, a pessoa não teve muitas experiências religiosas, nem ficou por aí fazendo caridade, etc. É útil essa existência? Será ou não? Vamos lá ver o que os espíritos respondem. Sem dúvida é muito útil. Olha que interessante. Então, quem tem preguiça de estudar, se ferrou. Olha, é muito útil uma vida devotada ao conhecimento. Primeiro, isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. Ou seja, gente que lê, se interessa, desenvolve o intelecto, aprende mais fácil do que gente burrinha. Ou seja, quanto menos preguiça a gente tiver de pensar, de ter um espírito crítico, questionador, de leitura, de adquirir conhecimento, de evoluir o nosso intelecto, mais rápido o nosso espírito vai perceber as coisas que são importantes e as mudanças se dão mais rapidamente também. Por isso que é bobagem, existe uma bobagem que tem sido repetida nos centros espíritas há séculos, né, porque nós já temos aí 200 anos, praticamente, de doutrina, que é essa coisa, o sofrimento que burir, tem que sofrer, não vai pelo amor, vai pela dor. Isso é tudo balela. É o seguinte, nós podemos sim crescer e evoluir sem precisar sofrer. Quando eu aprendo com a experiência do outro e me transformo olhando a experiência do outro, essa transformação vai impedir que eu venha a sofrer o que o outro está sofrendo. O sofrimento nunca é resultado da providência divina. O sofrimento é sempre o resultado dos nossos equívocos no uso de nossa liberdade existencial. Toda dor é sempre kármica. Ela sempre é o resultado de alguma coisa muito equivocada, muito difícil que a gente fez. Porque nós somos seres, espíritos criados para a felicidade, a luz, para o prazer da vida, para o calor da vida, para a experiência do encontro, né, para a evolução. Então, assim, dor, não precisa sofrer. E se nós, quanto mais nós lemos, mais aprendemos e mais assimilamos, maior a nossa chance de não precisar aprender com a dor, com o sofrimento. E esses espíritos que ficam lá num laboratório, etc., às vezes 50 anos pesquisando uma vacina. Aí a pessoa descobre lá tal vacina. Quantas pessoas ela não está ajudando, desenvolvendo aquela vacina, e que vai impedir a dor, o sofrimento, ou curar uma doença, ou eliminar uma doença. Então são esses grandes intelectuais, etc., em geral são missionários,
são espíritos de alta evolução que vêm com esses compromissos para ajudar a humanidade. O que os espíritos estão querendo dizer? Que gente boa a gente não encontra só dentro da igreja, do centro espírita, né, da sinagoga, não, da mesquita. Não. Está cheio de gente boa aí na rua, nas oficinas de trabalho, nas universidades, nas escolas, na nossa vizinhança. Gente boa, a bondade, a generosidade, a evolução espiritual, ela transita por aí. Eu não preciso ser necessariamente religioso para desenvolver-me espiritualmente. Né? A religião pode ser, sim, uma alavanca poderosa, né? que dê conforto, que seja uma ferramenta importante, mas ela não é a única, nem a melhor, nem a mais importante, nem nos torna melhores do que ninguém. Então a resposta que Kardec obtém dos espíritos é muito interessante. Ele continua ainda o espírito de verdade, diz assim, ó: no intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora aquilo que na Terra demandaria anos. Olha que interessante. Quer dizer, a nossa capacidade de visão é muito maior no mundo espiritual, porque lá a gente tem uma visão mais abrangente, se a gente já tiver evolução para ter essa visão mais abrangente. Eu acho muito interessante quando a gente viaja de avião, como que as coisas grandes ficam pequenas, não é? Às vezes a gente fala assim, nossa, como Ribeirão cresceu. Aí a gente pega um avião, né? Aí vai subindo, o avião vai subindo. Se for à noite, então, aquela luzona vai ficando uma luz média, e se tiver muito lá em cima, Ribeirão vira uma luzinha pequena lá embaixo. Aí a gente olha e vê várias cidades, né? Vê Ribeirão, vê Cravinhos, vê Pirassununga. Se o avião estiver bem lá em cima, a gente vê aquelas luzinhas lá embaixo. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, maior a sua amplitude de visão. Mais atrasado, mais terra-terra, mais aprisionados ao imediato da nossa capacidade de ver. Espíritos mais evoluídos, mais distanciados, têm uma visão, uma capacidade de ver as coisas com uma acuidade muito maior, e isso vai se ampliando até, né, espíritos altamente evoluídos. E aí ele continua: nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o adiantamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo, e devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Eu achei curioso e meio desconfortável essa frase. O espírito evoluído tem que saber tudo. Então vamos imaginar o que seria um espírito já que completou a sua evolução aqui no plano terreno, vamos lá. Seria aquele espírito que detém todos os conhecimentos possíveis produzidos aqui na atmosfera terrestre. Então vamos imaginar um espírito que tivesse ciência de todas as matérias, de todas as disciplinas, de tudo que é possível saber na Terra. Então vamos imaginar a medicina, a química, a física, a biologia, o direito, a filosofia, os idiomas, as línguas, né? A matéria em todas as suas dimensões, a biologia, a astronomia. Imagine a soma de tudo isso, o espírito já sabe tudo o que é possível saber aqui. E além disso, ele adquiriu uma capacidade de amar quase que infinita. E aí nós temos esse espírito que é evoluído, que é um espírito puro. Até chegar lá, quanto tempo nós temos? A eternidade. E por que eu falo a eternidade? Porque não dá para a gente não dá nem para imaginar. Enquanto isso, o que nos resta? Ajudar aqueles que estão próximos da gente. Nós decidimos que tipo de espírito nós vamos ser ao desencarnar. Nós podemos, dependendo da vida que a gente leva, a gente pode ser daqueles espíritos que vai precisar ser atendido nas sessões de desobsessão, não é? Não pode? Pode. Pode ser que a gente fique aí anos vagando por aí, inclusive sem saber que está desencarnado.
Mas a gente já pode ser, por exemplo, um espírito familiar amigo, um espírito capaz de, num grupo familiar, estar à disposição para pequenos trabalhos junto aos entes queridos que aqui ficaram. Já é um espírito que já é diferente. Nós podemos ser um espírito protetor de uma dada comunidade, de um grupo. Nós podemos ser um benfeitor espiritual, né, de uma cidade, por exemplo. Tem espíritos responsáveis por grandes coletividades. Mais adiantado, nós podemos ser espíritos responsáveis por regiões inteiras geográficas do planeta, né, inclusive fazendo parte desse grande colégio de espíritos superiores, que sob uma ordem de espíritos críticos, como Jesus, são capazes de grandes inspirações coletivas para grandes transformações da humanidade. Então, nós vamos escolhendo que tipo de espíritos desencarnados nós queremos ser ao desencarnar. É bom que a gente, no mínimo, esteja disposto a limpar um chão, um vaso ou a enxugar uma louça. Isso já demonstrará um pouco de nossa boa vontade no sentido de não reagir àquilo que pedirem, porque os espíritos superiores sabem do que nós podemos, que somos capazes ou não. Eu sempre brinco, mas não é brincadeira, que o melhor a fazer, se um dia a gente desencarnar, é identificar algum espírito amigo e dizer assim, pode mandar que eu estou aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.